orientação. A cartografia é a área de estudos relacionados à produção, análise e interpretação de mapas e tipos de representações gráficas da superfície terrestre, ou seja, é a forma de representar a Terra. Sua importância se deve ao fato de ser um meio para a localização e orientação no plano, além de ser usado na compreensão e representação de fenômenos sociais e geográficos. No Brasil, a gente pode ver diferentes tipos de representações de mapas nesta imagem. Alguns tipos de mapas são o político, físico, de clima e agrário. O mapa político ele vai dividir em regiões e em estados nesse exemplo. A região sul sendo representada pela cor roxa, a região nordeste pela cor amarela, e cada região com uma cor e cada estado por um tom dessa cor. No mapa físico, a gente pode ver uma representação aqui sobre diferentes tipos de relevo. No mapa de clima, sobre diferentes tipos de clima, desde um clima mais frio a um clima mais quente. No mapa agrário, diferentes tipos de latifúndios presentes dentro do Brasil, neste mapa. O histórico de mapas vem desde a pré-história, onde ele era utilizado para a caça e a pesca, ali na região do Rio Nilo. Esses foram os primeiros históricos. 2 a.C. foram criados os primeiros esboços, que foram utilizados até a Idade Média. Neste exemplo, a gente tem um exemplo do esboço que foi criado dentro deste período. Através das grandes navegações e da utilização do telescópio, que surgiu nesta época, em 1500 foram aprimorados esses primeiros esboços, onde foi conhecido mais sobre as terras, sobre a dimensão que a Terra tinha. E através de satélites e softwares como o GPS e os sistemas de informações geográficas, foram ainda mais aprimorados esses mapas. A gente possui diferentes tipos de escalas de mapas. As escalas, elas se relacionam com o tamanho real, com as dimensões menores dos mapas que são representados. A representação gráfica, ela equivale a cada tracinho desse é representado 1 centímetro do mapa. Então, ou seja, 1 centímetro do mapa vai representar 50 quilômetros neste exemplo. Neste exemplo, vai representar 4 quilômetros e assim por diante. A representação numérica é onde 1 centímetro vai equivaler ao seu número do lado. Neste exemplo, a gente tem 5 milhões de centímetros, neste de baixo, 40 mil centímetros e assim por diante. Aqui a gente tem um exemplo de cálculo de escala de mapa. Sabendo que a distância percorrida entre o ponto A e o ponto B no mapa foi de 4 centímetros, qual a distância percorrida na realidade? Ou seja, o ponto A para o ponto B. Como ele tem 4 centímetros, a gente vai multiplicar o 4 centímetros, que é a distância do mapa, e aqui embaixo a gente tem a escala que foi usada. Então, cada centímetro do mapa vai equivaler a 550 quilômetros. Então, vamos multiplicar o 4 centímetros pelo 540 quilômetros e saber a distância em quilômetros que foi percorrida, que neste caso é 2.200 quilômetros. A orientação ela envolve a compreensão da direção, distância e referências espaciais. É a forma de se localizar e se orientar em um plano. GPS e mapas auxiliam na orientação, por isso a cartografia e a orientação estão interligados. A orientação é feita em relação à linha do Equador e ao meridiano de Greenwich. A linha do Equador ela vai ir do leste ao oeste e vai dividir o mapa em norte e sul. A linha do Equador divide o mapa em 2, assim como o meridiano de Greenwich, só que o meridiano de Greenwich vai de norte a sul. Ele vai dividir o mapa em leste e oeste. A longitude ela é medida de leste a oeste até 180 graus, partindo do meridiano de Greenwich. Ou seja, o meridiano de Greenwich está aqui, ela vai 180 graus para a direita
para a direita e 180 graus para a esquerda, sendo o meridiano de Greenwich o ponto zero. Os meridianos têm uma distância de 15 graus cada um, ou seja, do meridiano de Greenwich para cá é 15 graus, aqui é 15 graus, até completar a 180 graus para esse lado e 180 graus para esse lado. O meridiano de Greenwich, ele vai ser utilizado para determinar o fuso horário. Aqui no meridiano de Greenwich, ele vai ser o ponto zero, ou seja, hora zero. Se caso queremos saber um fuso horário para leste, nós iremos somar uma hora ao horário que está marcando no meridiano de Greenwich. 1 hora, 2 horas, 3 horas, e assim por diante em cada linha de longitude. E para o oeste, vamos diminuir. Então, aqui será -1, -2, -3. A latitude, ela vai ser medida de norte a sul. Ela é de norte a sul, ou seja, cada linha, as linhas vão ir de norte a sul. São estas linhas aqui. E elas são chamadas de paralelos. E elas vão partir da linha do Equador. Elas vão ir 90 graus para norte e 90 graus para sul. Elas são importantes para a determinação das áreas de calor da Terra. Alguns dos principais paralelos é o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. O Trópico de Câncer, ele vai estar aqui a norte da linha do Equador. Ele vai dividir as linhas, os climas da Terra, de tropical e no clima temperado do norte. O Trópico de Câncer, que é esta linha aqui, ele vai determinar o clima tropical e o clima temperado na região sul. Existem diferentes tipos de clima dentro dessas linhas, onde cada linha vai determinar um tipo de clima diferente. A rosa dos ventos surgiu para a orientação. Ela era muito utilizada em bússolas. Esse desenho aqui a gente conhece muito em bússolas. Ela partiu a partir da determinação de norte, sul, leste e oeste. E através desses pontos surgiram novos pontos que foram chamados de colaterais e subcolaterais. Os colaterais são esses verdes e os subcolaterais são os laranjas. Eles foram essenciais para as navegações. Os pontos colaterais surgiram da junção de oeste com norte, norte com leste, leste com sul e oeste, onde surgiram os pontos noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste. E os pontos colaterais surgiram através dos pontos sudeste com oeste, a junção dos pontos cardeais com os pontos colaterais, e que surgiram esses pontos laranjas. Eles foram muito essenciais para a época das navegações e são utilizados até hoje em GPS, em mapas. Tanto que em um dos mapas que nós temos aqui, nós temos a representação da rosa dos ventos. Aqui neste mapa, como vocês podem ver. Por hoje foi isso, muito obrigada. A lista de exercício vai estar na descrição do vídeo. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar para este e-mail. Curte e deixa seu feedback nos comentários. Muito obrigada.